Julgados e comentados. A jurisprudência sob a ótica do Ministério Público. Uma produção Ministério Público do Paraná. Olá, estamos começando mais um episódio do Julgados e Comentados. Eu sou Fernanda Soares e nesse episódio vamos conversar sobre a tutela jurídica dos animais e o direito à manifestação cultural, com a participação do Dr. Vicente Ataíde Júnior, juiz federal TRF4 e professor de Direito da Universidade Federal do Paraná. A relação entre a proteção dos animais e o respeito às práticas culturais historicamente enraizadas traz ao debate a necessidade de refletirmos até que ponto é possível conciliarmos as tradições culturais com o bem-estar animal. De um lado, há um avanço significativo no reconhecimento da senciência animal e na consolidação de princípios como a dignidade dos seres vivos e da vedação à crueldade. No Brasil, a Constituição Federal, em seu artigo 225, parágrafo 1º, inciso 7º, veda expressamente práticas que submetam os animais à crueldade, estabelecendo a proteção da fauna como um imperativo constitucional. Decisões paradigmáticas do STF reforçam essa perspectiva, consolidando o entendimento de que a tutela jurídica dos animais transcende a esfera do direito ambiental. Por outro lado, a Constituição também assegura a proteção das manifestações culturais dos povos e comunidades tradicionais, reconhecendo práticas religiosas e culturais como patrimônio imaterial da nação. Em especial no julgamento do recurso extraordinário 494-601 do Rio Grande do Sul, o STF validou o abate religioso de animais realizados por religiões de matriz africana, compreendendo como parte de um direito fundamental à liberdade religiosa e à identidade cultural. Como então o ordenamento jurídico pode conciliar esses interesses aparentemente conflitantes? Até que ponto a proteção dos animais pode justificar restrições a práticas culturais? Quais são os limites e as possibilidades do direito na construção de um modelo jurídico que harmonize a tutela do direito dos animais com o respeito à diversidade cultural? Essas são algumas das questões que exploraremos ao longo desse episódio. Para tanto, seja muito bem-vindo, Dr. Vicente. Saudações, doutora Fernanda, e eu cumprimento a ti, a toda a equipe da Escola Superior do Ministério Público, os meus colegas promotores e promotoras de justiça. Eu sou juiz federal aqui em Curitiba já há quase 23 anos e também leciono, sou professor adjunto da Faculdade de Direito da Universidade Federal do Paraná, onde eu leciono, além do direito processual civil, que é a minha raiz, né, do mestrado, do doutorado. Eu sou discípulo de Sérgio Cruz Arenhardt, de Luiz Guilherme Marinoni, processualistas que são de todos conhecidos, mas eu, nas pesquisas no programa de pós-graduação em Direito, eu leciono Direito Animal, né, mas sempre com uma conexão com o Direito Processual Civil, né. A disciplina que eu leciono na graduação é chamada de Tutela Jurisdicional dos Animais, e na pós-graduação pós-humanismo e processo civil. E eu coordeno no programa de pós-graduação em Direito da Federal do Paraná o núcleo de pesquisas em Direito Animal, que nós chamamos de Zoópolis. Então, ali é que, portanto, no campo da pesquisa, né, na pós-graduação, é que a minha paixão pelo direito processual civil, ela fez uma abertura, conheceu o direito animal. E hoje, os meus projetos de pesquisa, eles gravitam entre o processo civil e o direito animal. Uma grande satisfação poder estar aqui. Muito obrigado pelo convite. Não, então assim, depois disso tudo, agora eu estou mais feliz ainda de ter convidado o senhor, porque então agora ele vai matar toda a minha curiosidade e dos nossos ouvintes aqui em relação à temática. Porque como é algo muito novo, né? Assim, é recente. O campo é muito grande, então cada hora surge uma decisão nova que permite que a gente comente. Então, assim, tem a do abate religioso, a da vaquejada e etc. Então, assim, confesso que eu estou super animada aqui para o episódio de hoje, então sem mais delongas vou começar com as perguntas que me cabem fazer ao senhor. Não, e é nesse ponto, doutor Vicente, que eu queria que o senhor me esclarecesse, porque eu sei, né, que a sua raiz é toda processo civil, e aí eu confesso que eu fiquei curiosa para saber assim, em que momento aconteceu, né, de ampliar essa pesquisa também para o direito animal, como que isso aconteceu. Eu sei que eu tenho 1 milhão de perguntas para falar para você, mas eu queria, antes de tudo, entender como foi, porque não migrou, né? O senhor continua conciliando o processo civil e o direito animal. Mas eu queria saber, assim, como começou o interesse pelo direito animal? Você sabe, Fernanda, que a linha dos processualistas da Universidade Federal do Paraná, especialmente liderados pelo professor Marinoni, sempre houve uma nítida preocupação em fazer uma aproximação do direito processual com o direito material.
né? A ligação, o direito processual ele é instrumental no sentido de que ele tem que servir a um campo do direito material. E aí, por exemplo, o professor Sérgio Adenhardt, que foi meu orientador no mestrado, doutorado, ele escreveu sobre a tutela inibitória da vida privada. Posteriormente, a tutela inibitória no processo coletivo. Outros orientandos do professor Marinoni, aqui inclusive promotores de justiça, escrevendo no mestrado, doutorado, sobre tutela inibitória do meio ambiente. Ou seja, sempre tinha uma conexão com o campo do direito material. E eu já tinha uma certa predileção pelo direito ambiental, porque lá atrás, lá dos meus 17 e poucos anos, eu fiz o curso de biologia e ainda fui para o Rio Grande do Sul cursar oceanografia. E a matéria que eu mais gostava nesses dois cursos, que eu não terminei nenhum deles, mas a matéria que eu mais gostava era zoologia. E aí, por tudo que a vida às vezes nos oferece sem que a gente espere, em 2016 eu participei a convite, como curioso, como ouvinte, do Congresso Mundial de Direito Animal, que foi realizado aqui em Curitiba, na OAB Paraná. E ali, Fernanda, que eu tive as primeiras notícias do que era o direito animal. Pensei também como só ia acontecer, que se tratava de um bando de aventureiros ou de sonhadores ou, enfim, poetas, né? Imaginava tudo isso. Era um congresso mundial e tinha gente do mundo todo, de fato. Cheguei a conversar até com gente do Japão que discutia esse tema. E eu comecei, a partir dali, como curioso, a pesquisar, a ler um livro, depois ler um artigo e perceber a seriedade da proposta. E olha, veja, 2016, quando o Supremo Tribunal Federal julgou a ADIM da vaquejada, que a gente vai comentar um pouco mais adiante. E aí a minha curiosidade se tornou uma fonte de estudos e eu percebi que estava aí o campo do direito material que estava em desenvolvimento e que o processo civil poderia servir, né, como instrumento de realização desse novo campo. E de lá para cá, doutora Fernanda, eu não desgarrei mais e praticamente hoje toda a minha produção acadêmica, eu não tenho mais produção acadêmica estritamente de processo civil. Falo de processo civil, o meu primeiro livro individual no campo é Capacidade Processual dos Animais, de 2022, e agora, 2025, já acabou de sair, vai sair o lançamento oficial do livro agora, semana que vem, aqui em Curitiba, o Introdução ao Direito Animal, em que eu trago uma primeira teoria dogmática dos direitos animais no Brasil, que eu chamo de teoria das capacidades jurídicas animais. O percurso foi longo, doutora Fernanda, mas eu acho que hoje eu sinto que eu estou realizado em termos acadêmicos, porque é um campo que é inesgotável de pesquisa, inesgotável de realizações, e as coisas estão acontecendo o tempo todo, né? E o Paraná tem sido uma referência também nesse campo. Doutor Vicente, existe hoje em debate uma proposta de alteração da parte geral do Código Civil brasileiro para promover a qualificação jurídica dos animais. O Código Civil de 2002 não definiu expressamente a natureza jurídica dos animais, levando a sua classificação como bem semovente, baseada na interpretação do artigo 82, que trata de bens móveis suscetíveis de movimento próprio. Qual é a proposta até agora apresentada e como que o senhor avalia a mudança legislativa em debate? Temos a possibilidade do estabelecimento de um estatuto próprio que possa reger os animais como sujeitos de direito, ou essas alterações que estão sendo, né, pensadas para o Código Civil por si só já resolvem as nossas questões? Em primeiro lugar, eu gostaria de dizer, doutora Fernanda, que a pergunta está espetacularmente formulada. Porque aqui, eu digo a pergunta, eu foco inicialmente na pergunta, porque ela não comete o mesmo equívoco que nós temos visto de uma maneira quase que naturalizada, de afirmar que o Código Civil define os animais como bens semoventes, né? E isso é um erro, é um equívoco. O artigo 82 não trata de animais. É uma interpretação, e eu diria, tradicional do Código Civil, sem considerar os avanços da Constituição de 88, essa interpretação que, lendo o artigo 82, que trata de bens móveis semoventes, enquadra os animais nessa categoria, na parte geral do Código Civil. Eu tive a honra, por indicação do Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima e também da Associação dos Juízes Federais do Brasil, de ser membro consultor da Comissão de Juristas
que fez o anteprojeto de reforma do Código Civil. Né? Trabalhamos em 2023 e 2024. O anteprojeto foi apresentado em abril do ano passado para o senador Rodrigo Pacheco, então presidente do Senado Federal, e esse senador acabou de apresentar, agora em fevereiro, o projeto de lei da reforma do Código Civil. É o projeto 4 de 2025, e que é a reprodução, o projeto de lei é a reprodução integral do anteprojeto formulado pela Comissão de Juristas. Eu não sou um civilista. O que um cara que não é civilista, que é um processualista de raiz, estaria fazendo na Comissão de Juristas para a reforma do Código Civil? A minha tarefa lá era apenas acompanhar as questões atinentes aos direitos animais. Exatamente essa questão sobre eventuais propostas de reformulação da natureza jurídica dos animais. E quando eu cheguei lá, doutora Fernanda, eu já me deparei, um grande susto, eu diria, com uma primeira proposta que dava uma nova redação ao artigo 82 do Código Civil, mas acrescentava, sim, dizia que os animais são seres vivos, sencientes, mas dizia que os animais eram objetos de direito. Foi essa situação que eu peguei quando eu entrei nessa comissão. Ou seja, seria a negação do direito animal, né? Porque o direito animal é um campo do direito que afirma animais como dotados de dignidade própria, valor intrínseco e, consequentemente, como sujeitos de direitos. Esse é o direito animal. Então, imagine a minha perplexidade e a minha responsabilidade e tudo que me passou pela cabeça, tendo como único representante dos direitos animais, ter que enfrentar já um texto que já estava pronto, já encaminhado. E que ia, na verdade, na contramão, né? Esse pedaço inteiro na contramão daquilo que estava... Completamente. Bem, eu tive que, obviamente, contar com um apoio fundamental do Ministério do Meio Ambiente, Mudança do Clima. A ministra Marina Silva assinou uma nota técnica para refutar esse artigo e encaminhou para a Comissão de Juristas. Está nos anais, está no site do Senado, a nota técnica faz parte da documentação da comissão, e isso tudo teve o condão de fazer com que a comissão alterasse essa redação. E ao final dos trabalhos da comissão, ficou um artigo, que é o artigo 91A, na parte geral, dizendo que os animais são seres vivos, sencientes, que pela sua natureza merecem uma proteção especial a ser definida em lei especial, que é essa proposta que você diz de um estatuto próprio dos animais. Eu ainda observo, só para fechar essa abordagem, doutora Fernanda, que a redação ainda do projeto de lei ela vai precisar ser aperfeiçoada. De fato, é um avanço você afirmar que animais são seres vivos sencientes, reconhecer a senciência animal no Código Civil, porém, esse artigo, sob minhas objeções na comissão, ele ainda foi incluído no livro dos bens. Ele não foi tirado. O direito português, por exemplo, o Código Civil português, quando eles alteraram o Código Civil português para dizer que os animais são seres dotados de sensibilidade, etc., eles tiraram esse artigo do livro das coisas, do Código Civil português, para não dar qualquer ideia de interpretativa, topográfica, para dizer, mas se você está no livro dos bens é porque é bem. Pode ser senciente, mas é um bem especial. É um bem especial. É propriedade viva. Essa expressão é muito conhecida. Propriedade viva, simplesmente isso. Tem que ter cuidado com o bem-estar animal, mas não deixa de ser propriedade. Então, esse é um cuidado, por exemplo, que a gente vai ter que ter na tramitação do projeto. Eu sugeri durante a comissão, a minha sugestão não foi acolhida. E também, o que é mais grave, uma cópia que eles fizeram do Código Civil português de estabelecer um regime subsidiário para os animais enquanto não vier o estatuto próprio. Mas qual é esse regime subsidiário? Dos bens. Dos bens. Dos bens. Artigo 91A, parágrafo 2º. Eu fiz objeções orais nas últimas reuniões perante os ministros do STJ, que estavam lá, faziam parte dessa comissão, mas, infelizmente, não acolheram a minha objeção, exatamente porque era cópia do direito português e queriam homenagear, de alguma forma, o direito português, o direito civil português. Então, isso vai ter que ser mudado. Eu e o professor Daniel Braga Lourenço, do Rio de Janeiro, nós propusemos que o regime subsidiário fosse dos entes despersonalizados,
tipo nascituro, Sim. né? Fica no Mais limbo. lógico, assim, fica no limbo até que seja estabelecida, né, uma outra Exatamente. legislação. Você sabe que a professora Maria Berenice Dias, né, uma grande expoente Sim, do maravilhosa. direito de família, ela chegou a propor que o regime subsidiário para os animais, enquanto não vier o Estatuto dos Animais, fosse o regime do ECA, do Estatuto das Crianças e Adolescentes. Mais avançado do que eu propus. Mais avançado do que eu propus. Então, veja que isso suscitou muitas questões, e agora nós temos aí o projeto de lei no Senado Federal, que está começando a sua tramitação, e que essas ponderações ainda a gente vai ter que formular efetivamente. Só a título de curiosidade aqui, né, não estava nem no nosso script aqui, mas eu sou uma pessoa naturalmente curiosa. Qual foi a justificativa apresentada para refutar a ideia apresentada sobre que, então, o regime intermediário não fosse o de coisas, né, e fosse, por exemplo, o de entes sem personalidade? Nessa comissão, um professor especificamente, ele já tinha uma produção científica, professor no Brasil, na USP e na Universidade de Lisboa. Ele faz uma ponte muito forte entre Brasil e Portugal. Professor José Simão, o professor Simão da USP. Ele tem um artigo publicado na revista do Instituto de Direito Brasileiro da Universidade de Lisboa, em que ele defende a proposta do Código Civil Português. E foi exatamente, quase que um recorte e cola do Código Civil Português, que foi alterado em 2017, que foi adotado desde o início pela comissão. Então eu senti assim que, na verdade, era muito mais um apego pela origem da coisa, por uma justificativa, dizer assim, olha, nós seguimos o direito português, nós temos raízes lá, não estamos inventando nada, portanto, há uma base para seguir aqui. E não é só o direito português que faz isso, o espanhol também faz, o francês também faz, tem o Tratado de Lisboa, que deu a primeira ideia a respeito disso. Então, aquela tentativa de fundamentar a reforma numa base doutrinária ou legislativa de direito comparado que desse essa aparência de cientificidade. O detalhe é que o Brasil tem fontes normativas, tem uma Constituição que Portugal não tem. Né? Portugal padece, tem problemas na tutela jurídica dos animais que o Brasil não tem, porque o Brasil tem uma Constituição que tem a regra da proibição da crueldade, que faz toda a diferença, porque é dela que o Supremo Tribunal Federal e o STJ também já afirmaram que animais têm dignidade própria, porque é a senciência dos animais que é defendida, que é protegida pela regra da proibição da crueldade. Hoje nós já desenvolvemos já há alguns anos o princípio da dignidade animal. Mais de 10 anos se fala no princípio da dignidade animal, que foi viabilizado exatamente pela Constituição Federal de 88. Então, esse apego, né, dá para entender, são grandes civilistas. A nata do direito civil estava ali nessa comissão, e é claro que o apego às suas posições doutrinárias, às suas posições acadêmicas, acabam prevalecendo. Eu não era um civilista, obviamente, mas lutei o bom combate, né? E vamos agora para a próxima seara, que vai ser no Congresso Nacional. Não, esclarecida agora as minhas dúvidas, e ainda me geraram reflexões, mas eu brinco assim que nem tudo aquilo que eu penso eu posso falar aqui, assim, sabe? Mas assim, eu já gostei do debate. Doutor Vicente, olha só, quando a gente trata do status jurídico dos animais, a gente deve levar em conta que o termo animal hoje se aplica a um conjunto de seres vivos que possuem distintos usos, funções e valorações na sociedade. Dessa forma, as inovações legislativas, elas não são apresentadas da mesma maneira para todos os animais. Por exemplo, em 2020, a gente teve a Lei 14.064, conhecido como Lei Sanção, que aumentou a pena na Lei de Crimes Ambientais, quando os crimes se tratavam, por exemplo, de cães e gatos. Antes, as penas tinham limite em torno de 2 anos de prisão e, pela regra do Código Penal, poderiam facilmente entrar na substituição de penas. Essa distinção resulta muito de uma percepção do que é aceito como necessário no manejo com os animais. Tendo isso em vista, como a jurisprudência tem desenvolvido e interpretado esses limites nos mais diversos usos que os animais possuem em nossa sociedade?
E apenas uma análise na área de direito ambiental seria suficiente aqui? Como que seria? Qual a sugestão do senhor? Esse é um problema que o direito animal e a própria ética animal trabalham. Esse problema não é de agora, essa dificuldade de dizer quais animais estão no campo de abrangência da ética animal, do direito animal, né? Isso você registra discussões filosóficas, pelo menos assim, as mais modernas, desde os anos 70 do século passado, com Peter Singer, com Tom Regan, Gary Francione, que são os expoentes internacionais no campo da ética animal. Aqui no Brasil também, Daniel Braga Lourenço, Heron Gordilho, Tagore Trajano, Erdina Cardoso Dias, enfim, uma série de grandes filósofos que pensam essa questão. O detalhe, do ponto de vista jurídico, é bem importante destacar que nós nunca tivemos no Brasil uma Constituição se preocupando com a ciência animal, né? Nada. Aliás, nenhuma Constituição antes da de 88 se preocupou com animais. E mesmo com o meio ambiente, né? A Constituição de 88 ela abre o direito ambiental, o direito animal em si. Mas, quando trata dos animais, a Constituição de 88 ela estabeleceu a regra da proibição da crueldade contra animais ao lado da regra de proibição das práticas que possam comprometer a função ecológica dos animais. O mesmo inciso, o inciso 7 do parágrafo 1º do artigo 225. Esse inciso já foi interpretado pelo Supremo Tribunal Federal na DI 4983 da vaquejada, e o ministro Barroso, ele fez um voto extraordinariamente didático, completo, histórico, no sentido de todas as perspectivas filosóficas, enfim, muito completo o voto do ministro Barroso. E ele interpretou exatamente que a regra da proibição da crueldade não é uma regra de direito ambiental. Ela não visa proteger o equilíbrio ecológico. O equilíbrio ecológico ele é protegido em relação aos animais pela regra do próprio inciso 7 do parágrafo 1º, que proíbe as práticas que comprometam a função ecológica dos animais ou impliquem em extinção de espécies, né? São duas coisas diferentes. Animais com valor ecológico e, na regra da proibição da crueldade, a regra ela só tem sentido quando você pensa que os animais têm algo distintivo, que é deles, que é inato, que é a senciência. Pela primeira vez na história, doutora Fernanda, a senciência aparece na jurisprudência do Supremo, na DI 4983 da vaquejada, no voto do ministro Barroso. E ele afirma categoricamente que a regra da proibição da crueldade não serve para proteger o meio ambiente, serve para proteger a senciência animal, e ele diz, textualmente, o sofrimento animal importa por si só, né? A ministra Rosa Weber chega a dizer, inclusive, que animais têm uma dignidade própria, interpretando o artigo 225 da Constituição, tem uma dignidade própria que merece uma proteção, uma tutela especial. Ou seja, para que a gente entenda essa pergunta, a própria Constituição, o mesmo texto constitucional, ele tem uma valoração intrínseca dos animais na regra da proibição da crueldade. O animal é importante por si só, tem dignidade própria. Ao lado dessa norma, uma norma que valoriza os animais instrumentalmente pelo seu valor ecológico, e a gente não pode desconhecer que a própria Constituição de 88 protege a pecuária e a pesca e as atividades científicas. Determina o fomento dessas atividades. E nessas atividades, o animal tem um valor econômico. Ou seja, o mesmo texto constitucional valora de formas múltiplas os animais. Porém, a novidade, ela também valora os animais intrinsecamente, pelo que eles são. Pelo fato deles serem sencientes, terem capacidade de sentir e de sofrer, proíbe-se a crueldade contra animais. Note que a Constituição não proíbe a crueldade contra as plantas, porque as plantas não são seres, até onde se sabe, não são seres sencientes, não têm capacidade de sofrer ou de experimentar subjetivamente o mundo. Ora, o direito animal, ele não pode ignorar isso. Então, quando eu falei no início, né, que agora eu estou lançando esse novo livro com a teoria das capacidades jurídicas animais. É uma teoria que busca exatamente dar conta dessa diversidade astronômica de animais. Porque falar, por exemplo, de direito penal, direito civil, a gente está falando de uma espécie só, né, o Homo sapiens. Agora,
Quando nós falamos do direito animal, eu tenho que dar conta não só de cães e gatos, eu tenho que dar conta de mamíferos, eu tenho que dar conta de répteis, de aves, de peixes, sem falar de um número cada vez maior de invertebrados que são descobertos como seres sencientes. Hoje não há mais dúvida. Polvo, os cefalópodes em geral, os crustáceos decápodes, como caranguejo e siri, são seres sencientes. E mais, ano de 2024, Declaração de Nova York, em abril de 2024, mais de 200 cientistas afirmaram, dentre outras coisas, que abelhas são seres sencientes, até mesmo insetos. Ora, eu tenho que ter um meio teórico para poder exibir as diferenças e a maneira como o ordenamento jurídico trata cada grupo de animais. E há uma diferença expressiva. Como a própria pergunta coloca, cães e gatos são os mais privilegiados do ordenamento jurídico brasileiro. Não há dúvida. Você tem a Lei Sanção, você tem leis federais, 2 leis federais proibindo extermínio de cães e gatos como forma de controle de natalidade, como forma de controle de zoonoses. Você tem os precedentes do STJ, das chamadas famílias multiespécie. Ou seja, há uma proteção avantajada para cães e gatos. Então, eles têm que estar numa categoria especial, que eu chamo de animais com capacidade jurídica plena. São os que mais se aproximam do conceito de pessoa. Agora, tem animais do outro lado, como vacas, porcos, galinhas, que são objeto de exploração, que têm a menor proteção, ou a menor acervo de direitos. Exatamente por isso que eu utilizo a capacidade jurídica. Porque capacidade jurídica não se confunde com personalidade jurídica. Personalidade jurídica é a aptidão genérica de ter direitos e deveres que só pessoas naturais e pessoas jurídicas têm. Eu não afirmo que animais são pessoas, mas eu afirmo que sim, nós temos condições normativas no Brasil de afirmar que animais são sujeitos de direitos sem personalidade jurídica, porém, os direitos que os animais têm são definidos, catalogados em lei. E são mesmo. Né? Cetáceos. A doutora Fernanda é promotora criminal. Cetáceos, o crime de maus tratos contra cetáceos, baleias, golfinhos, a pena é igual à da Lei Sanção. É igual à da Lei Sanção. Cetáceos, cães e gatos têm uma proteção penal muito significativa. Então, a gente tem que ter um meio teórico para poder distribuir os direitos animais de acordo com o volume de direitos que o ordenamento jurídico dá a cada grupo de animal. Como eu disse, cães e gatos, cetáceos, são os mais privilegiados. Talvez os chimpanzés devessem estar lá, né? Na primeira categoria, dada a sua proximidade genética com os seres humanos. Mas o ordenamento jurídico não funciona assim. Muito bem, aí eu fecho para dizer o seguinte, no campo político, né, infelizmente a gente não pode dizer que a ciência é que orienta os caminhos legislativos. É difícil a gente conseguir um produto legislativo, uma lei, que seja organicamente, logicamente, cientificamente adequada. O projeto de lei que gerou a Lei Sanção, ele previa um aumento de pena do crime de maus tratos para todos os animais, todos. No último tramitar desse projeto de lei no Congresso Nacional, em função das resistências da bancada do agronegócio, que temia que os pecuaristas fossem atingidos por esse dispositivo, toparam votar a lei desde que ela se limitasse a cães e gatos. Então, não teve nenhuma justificativa de racionalidade propriamente. Isso, eu ia perguntar isso agora, se existia alguma justificativa racional para isso. Não, nada disso. Ou se foram interesses econômicos, o que prevaleceu? Típica disputa política das bancadas no Congresso Nacional. Era para ser todo mundo, mas para aprovar, vamos aprovar só cães e gatos, a gente aprova já. Então vamos. E aí ficou.
cães e gatos têm toda essa repercussão diferente, eu queria, antes da gente falar da vaquejada, que também é um assunto polêmico, eu queria trazer uma decisão relacionada a cães e gatos aqui para a gente conversar, que é uma de 2021. O Tribunal de Justiça do Paraná, naquela ocasião, ele publicou a primeira decisão que reconheceu os animais como sujeitos de direito no país. Na ocasião, o órgão votou a favor dos cães Spike e Rambo, representados por uma ONG de proteção animal. Os cães estavam sozinhos há 29 dias em um imóvel e alguns vizinhos chamaram a ONG e a polícia militar para verificar aquele caso. Nesse mesmo sentido, existem situações que envolvem guarda de animais de estimação em caso de divórcio e têm apresentado uma compreensão que vai além, assim, do mero debate patrimonial. Como que você avalia essa mudança de interpretação jurisprudencial e que vem numa crescente, né, nesse sentido? Nada é produto do acaso, né? As coisas não acontecem assim por um acaso, não. Eu tive a honra de coordenar aqui na Universidade Federal, a partir de 2019, 2020, um projeto de extensão chamado Banco de Ações de Direito Animal, e que como ele era um projeto de extensão, ele era voltado para a comunidade. E acontece que essa comunidade, o projeto, ele reuniu muitos advogados, advogados que defendiam animais de alguma maneira. E nesse projeto nós desenvolvemos a ideia de reunir os argumentos para ações judiciais que tivessem animais no polo ativo da demanda. É aquilo que eu pesquiso já há alguns anos, a capacidade processual dos animais, é objeto do meu livro de 2022. Nesse livro, inclusive, eu relaciono as várias ações com animais no polo ativo que andam pelo Brasil afora. A ideia básica é a seguinte: olha, se a gente consegue, no Brasil, desde a Constituição, passando por algumas leis criminais que protegem direitos animais, como o direito à vida, por exemplo. E um dado que é importante sempre lembrar, a legislação estadual no Brasil é impressionante. Nós temos cerca de 14 estados e o Distrito Federal com leis estaduais ou dizendo que animais são sujeitos de direitos. Santa Catarina, Goiás fala que é cães e gatos. Rio Grande do Sul, animais domésticos de estimação. Mas Minas Gerais, Paraíba, Roraima, Amazonas, Espírito Santo, para todos os animais. Reconhecem animais como sujeitos de direitos ou atribuem expressamente direitos para animais. Código da Paraíba, Código de Roraima, Código de Amazonas, eles listam um rol de direitos básicos de todos os animais. Então, hoje nós temos condições normativas para afirmar que animais no Brasil são sujeitos de direitos. Ora, a pergunta que não poderia calar: se os animais são sujeitos de direitos e a lei chega a atribuir determinados direitos, como o direito à saúde, ao atendimento médico veterinário, se esses direitos são violados, o animal passa a ter o direito fundamental de ação? Ele pode defender os seus direitos fundamentais em juízo? Aí, veja, Fernanda, a primeira questão que você me lançou, o que me fez começar a pesquisar o direito animal? Ele tinha que ter uma conexão com o processo civil, pois eu descobri nessas andanças um decreto do Getúlio Vargas, de 1934, que é o decreto 24.645 de 34, que ele diz isto, sem brincadeira, eu vou botar aspas: os animais serão assistidos em juízo pelo Ministério Público, pelos seus substitutos legais e pelas sociedades protetoras dos animais. Artigo 2º, parágrafo 3º do decreto 24.645 de 34. Tá brincando? Sim. Essa é a reação que eu tive quando eu vi esse decreto. Não, e ainda está dizendo que vai ter intervenção do Ministério Público. Eu estou aqui assim, gente, eu sou promotora há 16 anos, eu nunca tive esse conhecimento. Mas sabe, eu tive a mesma reação quando eu vi. Eu falei, essa é a ponte que eu precisava para ligar o processo civil com o direito animal. E a ponte, né, as minhas pesquisas iniciais foram só sobre isso. Meu primeiro livro individual sobre o tema foi só sobre capacidade processual dos animais. E a gente desenvolveu esse tema no projeto Banco de Ações, Entendi. Aqui na Universidade Federal. Acontece que os participantes, como eram advogados, começaram a ir para os seus estados. É a época da pandemia, as reuniões eram virtuais. Então, eu tinha no projeto gente do Brasil inteiro. Os advogados começaram a ir para os seus estados e propor ações
postulando o reconhecimento da capacidade processual dos animais, né? Pode ver, no capítulo 4 desse meu livro de 2022, eu historio cada uma dessas ações e, por sinal, doutora Fernanda, a segunda edição vai sair agora no primeiro semestre de 2025, a segunda edição, atualizando os casos, né? Mas não é essa que vai sair agora? Não, agora é um novo livro. A Tá. segunda-feira, aqui em Curitiba, é um novo livro só sobre direito animal. Tá. O que eu publiquei em 2022 é de processo civil, mas focando a capacidade processual dos animais. Aí as ações começaram a ganhar o Brasil inteiro e as primeiras decisões de tribunal começaram a aparecer. Teve uma primeira decisão muito interessante do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, que você vai sentir que alguma coisa está errada. Eles disseram assim, olha, aqui no Rio Grande do Sul, cães e gatos realmente são considerados sujeitos de direitos. A lei estadual rio-grandense fala isso. Porém, o Código de Processo Civil não contempla os animais. Portanto, eles são sujeitos de direitos, mas não têm capacidade de ser parte. Nenhuma palavra sobre a Constituição. Nenhuma palavra sobre o princípio da inafastabilidade do controle jurisdicional, direito fundamental de ação, garantia universal à justiça, nada sobre isso. Então, eles criaram uma situação de um sujeito de direitos individuais que não pode defender esses direitos perante o Poder Judiciário. Aí foi, a partir dessas primeiras decisões, que foi sendo construído e que nós chegamos em 2021, setembro de 2021, 7ª Câmara Civil do Tribunal de Justiça do Paraná, à época, juiz substituto em 2º grau, hoje desembargador Rótoli de Macedo, a unanimidade de votos, aplicando a Constituição, aplicando o decreto de Getúlio Vargas, afirmando, aplicou diretamente o decreto de Getúlio Vargas para dizer a fonte normativa, porque os animais ali, no caso Spike Rambo, os animais estavam representados por uma ONG. Isso. Né? E aí, o decreto prevê as sociedades protetoras dos animais como representantes dos animais. Né? O TJ Paraná aplicou o decreto. E mais, afirmou que o decreto tinha natureza jurídica de lei na época. Porque é a primeira parte do governo Vargas, em que o Getúlio Vargas ele expedia atos tipicamente legislativos, não só decretos regulamentares. Né? O decreto 24.645 era uma lei, por isso está em vigor, e o artigo 2º, parágrafo 3º, foi utilizado pelo TJ Paraná para dizer que o Spike e Rambo são, além de sujeitos de direitos, têm capacidade de ser parte e reintegrou, proveu o agravo do instrumento para reintegrar os animais na demanda em 1º grau. Que tal? Confesso que eu não tinha lido, eu lembro dessa notícia, mas eu não li, né, essa decisão. Agora, confesso que eu estou curiosíssima, porque assim, quando você me fala que o fundamento, inclusive, está lá no decreto de Getúlio Vargas, eu falei assim, não, gente, acabando a gravação desse podcast, eu vou atrás e acho mais, Gabriel, vamos colocar, se possível, essa decisão no link do podcast, porque tenho certeza que muita gente vai ficar curioso para ler. Então, eu acho que vale a gente colocá-la no link aqui, Gabriel, se for possível. Se você se encantou com essa decisão, você não tem noção que o Tribunal de Justiça de Santa Catarina fez ano passado. Nós tivemos em 2023 a primeira sentença de mérito de procedência civil condenando um réu que deu tiros de arma de fogo em 2 cães a pagar para os cães indenização por danos morais. R$1.000 para cada cão. E o juiz disse na sentença: o dinheiro é dos animais e tem que ser administrado pelo tutor em benefício exclusivo dos animais. O juiz chegou até a dizer, da comarca de Porto União, chegou a dizer que tipo de atividades poderiam ser utilizadas, o valor da indenização poderia ser utilizado. Né? Então, essa sentença foi sujeita à apelação, obviamente, e foi confirmada pelo Tribunal de Justiça de Santa Catarina, ano passado, citando o precedente do TJ Paraná, usando o decreto de Getúlio Vargas, as regras constitucionais, princípio de acesso à justiça,
E aí nós tivemos, portanto, um acórdão de mérito em apelação. Não era um agravo de instrumento para simplesmente reintegrar os animais. Não, julgou procedente. Disse, sim, os animais têm o direito à reparação de danos quando forem vítimas de violência e maus tratos. É mais uma decisão que a gente tem que colocar, porque aí eu já fico pensando assim, por exemplo, eu tô indo longe, porque eu falei no começo, eu sou professora de processo penal, eu sou criminalista, e aí eu penso, então a partir de uma decisão dessa, significa que numa NPP que eu vou fazer de eventual maus tratos de animais, tem que ser colocada essa condição da reparação do dano para o animal. Perfeitamente. Existe, eu até publiquei um artigo dizendo que, ao meu ver, não caberia, em tese, a NPP no crime de maus tratos. Por conta da violência. Violência. Né? Depois que eu falei, eu também pensei, mas aí assim, eu lembro que eu já li artigos discutindo se essa violência, por ser ao animal, afastaria, seria aquela do 28A. Mas aí tudo a gente volta para a questão da natureza. Se a gente reconhece os animais como sujeitos de direitos, então a gente não poderia ter o ANPP. Exatamente. A ideia de dizer assim, cabe à NPP, é não privilegiar crimes violentos. Sim. Crimes violentos não podem ser tratados com a NPP. E aí seria até uma injustiça dizer que não, a violência contra os animais nós toleramos, né? Não tem. Especialmente, doutora Fernanda, Mas hoje... eu confesso que eu já vi a NPP por maus tratos de animais. Não, tem, eu acompanho isso, tem. E eu não recrimino a utilização pelo seguinte, porque a finalidade da NPP, os propósitos que você pode atingir com o acordo, de repente você abrevia o processo, sem dúvida. Você tem a confissão e consegue, de repente, a reparação de danos e uma série de situações, evitar que aquela pessoa tenha outros animais e uma atividade preventiva muito, muito importante. Mas eu digo assim em termos teóricos, né? Sim. Os requisitos da NPP, eu acho que essa questão tem que ser avaliada sob esse prisma. Nossa, já me deu uma ideia para um artigo aqui. Você veja, por isso que a gente fala que o direito animal ele é transversal. Ele é como o direito ambiental é transversal. Ele passa, por exemplo, pelo direito penal e fala assim, olha, direito penal, considere que os animais não são meros objetos. Eles são sujeitos de direitos. Portanto, eles inclusive são vítimas do crime. E se é vítima do crime, doutora Fernanda, é o ofendido, ele não pode ter um assistente da acusação, um assistente do Ministério Público no processo penal? Pode. Né? Então, veja como as consequências, como é interessante. Não, estou sendo interessantíssimo, doutor Vicente. Eu estava só pensando numa parte, né, assim, do direito civil, e aí quando você vai vendo, assim, realmente ele transcende todas as demais matérias, assim. A transversalidade do direito animal é que permite, você veja, ele influencia o direito processual civil, o direito civil em especial, o direito penal, toda a discussão sobre quem é a vítima, o sujeito passivo do crime de maus tratos, falar que é o meio ambiente, né? Depois da decisão do Supremo da DI da vaquejada, não dá mais. É uma Aliás, não vejo a hora da gente falar dessa DI aqui da vaquejada. Então vamos partir para essa, porque senão nós dois vamos ficar falando muito ali de outras decisões e aí a gente não evolui aqui, porque eu, por mim, queria saber já de todas as decisões. Confesso que eu vou adquirir o livro, porque quando sair a publicação nova da edição de 2022, é onde faz esse elenco de várias decisões, porque eu estou realmente curiosa sobre elas, tá? Era um assunto que não era um tema que era afeto aos meus estudos, confesso, mas, assim, só no decorrer desse podcast, doutor Vicente, o senhor já me despertou o interesse de estudar esse tema também, e acredito que para os nossos ouvintes também. Vamos para a tal da vaquejada, porque eu estou curiosa. Então, assim, no caso da vaquejada, foi um dos debates mais acalorados que a gente teve, né, em relação ao tema, porque envolvia as práticas culturais que são utilizadas por vaqueiros e peões em rodeios do vaquejadas. Então, a prática da vaquejada ela foi apreciada no STF em 2016, na DIN 4983 do Ceará, em que o Supremo, em um placar apertado, e aqui que me chama a atenção, foi um placar de 6-5, declarou a inconstitucionalidade da Lei 15.299 do Estado do Ceará, a qual buscava regulamentar a vaquejada como uma prática desportiva e cultural. Em reação a essa decisão, em 2019, foi aprovada uma Lei 13.783, que reconheceu o rodeio, a vaquejada e o laço como manifestações culturais nacionais, elevando essas atividades à condição de bens de natureza imaterial integrantes do patrimônio cultural brasileiro. A pergunta de milhões: como conciliar esse debate referente ao direito de manifestação cultural com o bem-estar animal? Em primeiro lugar, eu acho importante dizer que nem tudo que é cultura é patrimônio cultural. Nem toda manifestação cultural humana é objeto de proteção.
Veja que, até em relação à proteção das mulheres, nós tivemos há pouco tempo dispositivos, inclusive legais, que permitiam matar a mulher por legítima defesa da honra, né? A violência doméstica, em briga de marido e mulher, ninguém mete a colher. Portanto, a violência doméstica, o homem tinha até um certo direito sobre a mulher. Veja o estupro, né? A jurisprudência até um tempo chegou a dizer que não poderia haver estupro do marido em relação à mulher. Uhum. Né? Não tem como negar que isso era um ambiente cultural. Havia uma cultura em relação a isso. Mas que a gente não cogita mais que esse tipo de cultura possa ter algum tipo de proteção. Então, existem manifestações culturais que não constituem patrimônio cultural e não devem ser considerados para fins de tutela, de proteção. Ao contrário, muitas delas devem ser criminalizadas. Existem mandados de criminalização constitucional para diversas dessas manifestações. Nesse caso, nós estamos falando da Constituição antes da emenda constitucional número 96, era uma regra. É proibida a crueldade contra animais. Essa questão da DI 4983, ela diz respeito apenas a uma atividade cultural considerada desportiva, que era a vaquejada. A vaquejada, que é típica no Nordeste, é típica em Minas Gerais, nessa região, eles pegam um boi, e soltam numa pista, ladeado por 2 cavaleiros, e esses cavaleiros devem puxar o rabo do boi e derrubar o boi numa determinada marca. E o boi tem que ficar com as pernas para o ar, né? Puxar pelo rabo, derrubar o boi numa determinada marca e o boi tem que ficar com as pernas no ar. Quando o boi fica com as pernas para o ar, marca ponto na vaquejada. Essa situação foi submetida ao Supremo Tribunal Federal com base em estudos médico-veterinários. É bem importante que se diga isso. Hoje existe um campo da medicina veterinária dedicado apenas às questões forenses, que é a medicina veterinária legal. Então, o Supremo, quando disse que a vaquejada é intrinsecamente cruel e, portanto, não há como admitir qualquer lei que regulamente a vaquejada, ele se baseou em perícia, em estudos médicos veterinários, que disseram, olha, existe tracionamento da coluna do boi, muitas vezes amputa o rabo do boi, tem ferimentos, quebra a perna, os cavalos também são atingidos, ou seja, você tira tudo isso e não tem mais vaquejada. Então, foi muito técnico, mas é mais do que evidente que a vaquejada hoje, mais do que qualquer tipo de manifestação cultural, ela é uma atividade econômica, muito mais econômica, né? Como é o rodeio. Então, o rodeio é sinônimo de sertanejo universitário, tem uma cultura toda que está em torno disso. Não, tem cidades que têm um aumento, né, de visitações durante o rodeio, ela envolve assim, diversos aspectos econômicos daquela localidade. Sem né? dúvida nenhuma. E aí, isso fez contrabalancear ali essa discussão, mas foi muito importante ter mantido, né, por 6 votos. Esse foi o divisor de águas, porque nós tivemos, digamos, a criação do direito animal a partir da Constituição de 88, mas foi o julgamento dessa ADI que consagrou a autonomia do direito animal em relação ao direito ambiental. O vocabulário do direito animal foi utilizado. Falou-se em ciência, em dignidade animal, valor intrínseco, ou seja, tudo aquilo que hoje nós utilizamos doutrinariamente para forjar as teorias sobre direitos animais, especialmente no Brasil, que tem uma pletora de decisões do Supremo Tribunal bem importantes. Então, o Supremo aplicou a Constituição. É uma atividade cultural? Mas só que eu tenho uma regra. A regra é tudo ou nada, diria Dworkin, né? Ou seja, se ela ofende a regra, não pode ser admitida. E prevaleceu essa ideia. De maneira que, quando o Supremo declarou a inconstitucionalidade da lei do Ceará, ele acabou dizendo: a crueldade não é passível de regulamentação. Mas assim, a gente teve esse caso da vaquejada. Mas a gente tem, assim, boa parte dos casos concretos discutidos, elas também são referentes a outras práticas culturais nas festividades rurais,
referentes ao tratamento que é dado aos animais, que se referem aos rodeios e suas diferentes modalidades. A Lei 10.220 de 2001, que regulamenta o rodeio, e a Emenda Constitucional 96 de 17 são objetos de ADIs no STF. Enquanto isso, os tribunais estaduais dispõem de decisões Brasil afora, ora limitando algumas práticas, ora garantindo a realização. Né? A gente tem uma divergência ainda em relação a isso. Como deve atuar o Ministério Público nesse sentido, tendo em vista a infinidade de festas agropecuárias que ocorrem pelo país? Primeiro, Emenda Constitucional 96 de 2017, aquilo que nós conhecemos como efeito backlash, né? Foi uma reação do poder político e econômico à decisão da jurisdição constitucional. Né? O Supremo disse que a vaquejada era proibida, o Congresso foi lá... Em 2016, no ano seguinte, veio o Congresso na sequência. Tempo recorde. Sim, não foi nem, né? Foi assim, muito nem próximo. Um ano. 8 meses já estava aprovada a emenda constitucional. O Centrão aprovou. Muito bem. Esta emenda constitucional, por coincidência, nós estarmos nessa semana falando disso, o Supremo está, neste momento, com o plenário virtual acionado, julgando, nesse exato momento, as ações diretas de inconstitucionalidade contra a emenda 96. Né? Olha que nem foi intencional, hein? Nem foi, né? Mas é por coincidência. Por enquanto, nós temos o registro de 2 votos do relator, o ministro Toffoli, rejeitando as ADINs, e o voto vista do ministro Dino também rejeitando as ADINs. Então, na minha ótica, me parece que a emenda constitucional número 96 vai permanecer por decisão do Supremo. Acredito que essa decisão ela vai ser um grande ponto de estagnação da curva ascendente da jurisprudência do Supremo na aplicação da regra da proibição da crueldade. Porque, olha, tem textos do professor Ingo Sarli, Tiago Fenster-Seifer, do professor Paulo de Leme Machado, grandes constitucionalistas ambientalistas dizendo, olha, essa emenda, ela fragiliza a proteção do meio ambiente e dos animais. Proibição do retrocesso em matéria ambiental é algo que tem tratado internacional. Cláusula de progressividade na proteção do meio ambiente, nunca de retrocesso. Tem publicações, eu mesmo tenho 2 artigos sobre isso, meus livros, todos os meus livros, eu estou fazendo sempre questão de falar sobre isso. Por isso, doutor Fernando, eu diria assim, nós já temos que pensar no futuro. Se a emenda constitucional permanecer, o que sobra para o Ministério Público intervir? Ou para as entidades de proteção animal que entram com ações civis públicas para proibir ou suspender rodeios e vaquejadas em diversos pontos do país? O que sobra? Olha, existe um ponto, já que o tema do nosso podcast é o direito à manifestação cultural, é bem interessante notar a redação do parágrafo 7º do artigo 225, que foi introduzido pela emenda 96. Me permita, doutora Fernanda, ler. Diz assim, para o disposto na parte final do inciso 7 do parágrafo 1º desse artigo, que é a regra da proibição da crueldade, não se consideram cruéis as práticas desportivas que utilizem animais, desde que sejam manifestações culturais, conforme o parágrafo 1º do artigo 215 da Constituição Federal. Agora, o detalhe. Registradas como bem de natureza imaterial, integrante do patrimônio cultural brasileiro, devendo ser regulamentados por lei específica que assegure o bem-estar dos animais envolvidos. Olha, o Ministério Público é o fiscal da ordem jurídica, da ordem constitucional, do regime democrático. O parágrafo 6º, aceito como constitucional pelo Supremo, inequivocamente, ele é um artigo que restringe o direito fundamental ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. Veja que eu estou falando em termos ambientais. Sim. Uhum. Se a gente inclui a regra da proibição da crueldade no direito ambiental, tudo bem? Esse parágrafo 3º está diminuindo o âmbito de proteção da regra da proibição da crueldade. E o que isso significa? Que a interpretação desse artigo tem que ser restritiva. Não posso, eu tenho que dar valor à letra da lei. E uma das questões, são várias questões que eu aponto até em alguns artigos, mas em primeiro lugar, hoje o Brasil tem algumas leis sobre esportes, a Lei Pelé, a Lei Geral do Esporte, etc., que tem uma certa vinculação
da atividade desportiva com a proteção do meio ambiente, em primeiro lugar. Será que essas atividades podem ser consideradas desportivas, uma vez que elas contam com crueldade contra animais, com sofrimento, com uma série de maus tratos na sua própria natureza? Mas esse não é o ponto mais importante. Tem que ser uma manifestação cultural registrada. E a pergunta que eu faço, a lei pode registrar algo como patrimônio cultural brasileiro? Não faz. Isso não é tarefa da lei. Não. Quem faz, registra um ato, é um procedimento administrativo. Exato. E se é patrimônio cultural brasileiro, é IPHAN. É o IPHAN, é o Instituto Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. Sim. É o IPHAN, é uma autarquia federal que só faz isso, que faz tecnicamente a avaliação do patrimônio cultural brasileiro. Ou seja, se nós levarmos a sério esse parágrafo 7º, que ele não fala de vaquejada, não fala de rodeio, ele não especifica a atividade, o promotor e a promotora de justiça, ao serem perquiridos sobre a questão de uma atividade que vai ser realizada na cidade, eles têm que perguntar, esta atividade foi registrada pelo IPHAN como patrimônio cultural brasileiro? Se sim, ok, beleza, podem fazer atividade. Se não, está vetado, não se enquadra no parágrafo 7º do artigo 225. Já tentaram registrar a vaquejada e até o rodeio, acredito eu, no IPHAN. E o IPHAN não registrou. Você encontra, doutora Fernanda, eu tenho esses textos, eu cito em nota de rodapé nos meus trabalhos, eu tenho um texto no Conjura a respeito da competência privativa do IPHAN para registrar o patrimônio cultural imaterial. O IPHAN tem uma nota técnica dizendo o registro é competência privativa do IPHAN, não é a lei. A lei pode reconhecer que a vaquejada é cultural, mas não para fins de aplicação do parágrafo 7º do artigo 225. Então, aí, se o promotor e a promotora de justiça têm uma sensibilidade, como todo o Ministério Público deve ter, para a proteção dos mais vulneráveis, ele tem que enxergar esse parágrafo 7º com os olhos da proteção. Não fomos nós, está ali, o Congresso Nacional que aprovou com essa redação. Exige registro. Se não tiver registro, é ilegal e a atividade tem que ser cassada. Olha, se eu já estava assim, entusiasmada aqui no decorrer do nosso podcast, agora então, assim, porque eu confesso que até quando foi pensada na pergunta, eu nunca imaginei que a resposta fosse essa. Então, assim, essa construção toda do raciocínio que o senhor trouxe foi fantástica. Doutor Vicente, o nosso tempo já super se esgotou, mas é que foi, assim, uma delícia esse bate-papo. Ele foi muito enriquecedor e, principalmente, assim, ele vai deixar para a gente diversas reflexões. Então, assim, eu quero muito agradecer a presença do senhor e já desde logo vou dizer que nós vamos ter que conversar ao término, né, do julgamento dessas ADIs para a gente ver e conversar mais sobre o tema que está posto em julgamento. Então, muito obrigada, doutor Vicente, pela essa participação aqui nos Julgados e Comentados. E saiba que terá, então, um convite assim que a gente acabar o julgamento da emenda constitucional. Muito bem, eu que agradeço o convite. Fico sempre à disposição do Ministério Público do Estado do Paraná, que eu tenho, assim, uma honra. Fui estagiário no MP do Paraná durante muito tempo. Tenho grandes conhecidos, grandes amigos no MP. E convidar todos e todas, né, a aproveitar esse ensejo para o lançamento do meu novo livro, Introdução ao Direito Animal Brasileiro, a Teoria das Capacidades Jurídicas dos Animais, publicado pela editora Revista dos Tribunais, que vai ser agora o lançamento presencial na segunda-feira, dia 17 de março, a partir das 18h30, na Livraria da Vila, no Shopping Pátio Batel, ali na Avenida do Batel, aqui em Curitiba. Vai ter um coquetel vegano, vai ter um espumante. Também os nossos espumantes são veganos. Eu ia perguntar, mas aí eu preciso. Também tem os espumantes veganos, vai ser um prazer muito grande poder receber a todos e todas, assim, um carinho muito grande que eu tenho por todos vocês. Não, eu já anotei aqui como compromisso, já despertou, assim, uma vontade de estudar. Eu falo assim, gente, o meu problema de fazer os julgados e comentados
é que os temas aqui são tão interessantes que cada episódio que eu gravo, eu falo assim, meu Deus, eu preciso de tempo para estudar isso também. E aí eu não estou conseguindo dar conta, mas o de hoje eu confesso que me despertou muito assim, a vontade. Então, mais uma vez, muito obrigada. E você, nosso ouvinte, não esqueça de nos seguir nos aplicativos de sua preferência e também em nossas redes sociais. Procure no Instagram por ESMP_PR ou acesse no perfil da descrição do episódio e aproveite também para nos enviar sugestões de temas, dúvidas ou comentários. Muito obrigada, gente, e até a próxima. Uma produção Ministério Público do Paraná.